Abra comigo a Bíblia no livro de João, capítulo 15, e o versículo 15. A minha Bíblia tem uma versão um pouquinho diferente de vocês. Pode ser do 11 para frente. Isso fica fácil ali para vocês entenderem. Vou procurar fazer um resumo daquilo que já foi falado sobre liderança, observando a palavra eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Eis-me aqui foi dito, se não me engano, pela primeira vez pelo servo do Senhor Moisés, né? Foi o primeiro a dizer isso, né? Depois vem Samuel, e aí outros que usaram a mesma expressão, quando não entendiam muito bem o que estava acontecendo, mas percebiam que era algo divino que estava nos tocando, então eles disseram essa palavra, eis-me aqui, e é o que eu pretendo que você diga ao final desta palavra. Diz a Bíblia em João, capítulo 15, versículo 11 a seguir. Vou ler na minha versão, vocês podem acompanhar. Estou dizendo essas coisas com um propósito, que minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros, como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque o empregado não entende, ou os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que eu ouvi de meu Pai. Lembrem-se, vocês não me escolheram, eu os escolhi e os lancei no mundo para produzir fruto. Diga comigo: produzir fruto, produzir fruto, que não se estragará. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, Ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal. Diga assim comigo: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Legal. Era isso que nós precisávamos entender da liderança. Sabe por que Jesus disse amem uns aos outros? Porque quando você ama, você espera, você tem paciência, você é temperado, você não se explode rapidinho, né? Quando você ama, mesmo que não esteja do teu agrado, você sorri, você transmite uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, né? Eu vejo em casa, eu tenho as crianças, e de vez em quando eu tenho as minhas coleções, as minhas coisinhas lá, os meus brinquedos, e quando eu era lá, né? Não muito longe de hoje, mas quando eu fazia essa coleção, de vez em quando uma aparece com a portinha quebrada, um pedacinho aqui caiu, e lá, e aí você olha para aquelas crianças maravilhosas e você diz assim: quem foi? E todo mundo primeiro faz esconder a mão, né? E aí você olha e você fica até em dúvida, porque um quer defender o outro, mas eles querem se entregar, mas eles não têm coragem, porque eles têm medo da Maria José. Por que isso? Porque eles sabem que fizeram algo errado, mas aí você, como pai, olha para eles e diz assim: mas isso aqui, compra outro. Então vamos fazer o seguinte: não mexe mais aqui, vamos consertar. E se não dá para consertar, você fica com aquela lembrança da tua infância quebradinha, né, danificada, com a portinha pendurada. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que o princípio mais forte da liderança tem que ser o amor. Porque o líder terá que dar a vida pelos seus liderados. Esse é um princípio básico. Desde que eu fui líder de jovens, eu era ainda bem pequenininho assim, né? Não por ser filho do pastor, mas porque alguém me disse um dia nos meus ouvidos, disse assim: você só terá a tua juventude que você quer se você lutar para tê-la. Quando ninguém quiser fazer, você se propõe a fazer. Quando todo mundo disser que vai dar errado, se você sabe que vai dar certo, marche. Convoque quem puder e marche. Porque o líder, em primeiro lugar, ele tem que ser visionário, ele tem que saber para onde ele está indo, qual é o alvo, onde ele vai atingir, onde ele vai chegar. E o nosso alvo é Cristo. Então, se você tem dificuldade às vezes de
de entender por que você tem que pregar a palavra, o Evangelho, eu quero dizer para você que pelo simples motivo de que Cristo fez algo por você que você não faria por mais ninguém. Prova disso é que Deus, olhando a humanidade, não encontrou alguém que pudesse prestar esse sacrifício. Aí vem, então Deus chama o seu filho e diz: você precisa ir lá e sofrer esse sacrifício, passar, padecer. Jesus vem e sofre nele todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Ele morreu pelos seus liderados. E foi tão forte a experiência que ele deixou para nós de liderança, que o comunismo, não da forma que o mundo prega, mas na forma primordial, primeira, foi Jesus que instituiu. Então, os grandes homens de Estado, eles tentam esconder a Bíblia, eles tentam ocultar a parte religiosa, porque senão você vai olhar o comunismo da forma que ele é, e o comunismo é viver em comunidade, é todos terem em comum, nasceu no meio da igreja, não o comunismo do mundo, tá? O comunismo que Jesus trouxe para nós, a forma em vida de comunidade. Diz assim: a partir de hoje, eu quero que vocês venham para o reino de Deus, e o reino de Deus, em primeiro lugar, é que nós nos amemos uns. Se eu amo o meu irmão, eu não vou deixar o meu irmão ter falta de nada. Eu quero que ele tenha tudo que eu tenho. Esse é o princípio. Só que aí eles escondem a Bíblia, né? Proíbem até ela, porque senão você vai descobrir que no comunismo o único governo é o governo de Deus. Deve ser a forma de Deus, deve ser a vontade de Deus, e aí as vontades dos homens, elas acabam caindo por terra. Então, por isso eles dizem que até a religião é o mal do povo, enfim, para que o povo não se volte à Bíblia. Mas toda a comunidade que tem a Bíblia como princípio, ela se tornará rapidamente a nação, a comunidade, a sociedade mais forte da sua região, do seu estado, do seu continente, do seu país, enfim. Por quê? Porque o amor ao próximo faz com que todos passem a ter em comum, e quando uma comunidade passa a ter tudo em comum, ela começa a progredir de forma mais rápida. Agora, quando a comunidade não tem as coisas em comuns, aí eu não posso deixar que ninguém tenha, que ninguém saiba o que eu sei, que ninguém alcance o que eu alcancei, porque senão eu não vou poder ter certos privilégios, certos confortos. E esse é o princípio de política, de mundo, de governo, de Estado, de direito, de tudo que você olhar vai girar em torno disso. Quem detém o poder não quer que ninguém chegue lá, porque senão vai ter que trabalhar mais, né? Perde as regalias. Mas Deus trouxe para nós em que Ele é o princípio de tudo, o centro de tudo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na nossa liderança cristã é que não existe democracia. Existe o bem comum, mas não democracia. Porque nós fazemos a vontade de quem nos chamou. Então nós temos que, quando vamos fazer alguma coisa, se nós somos os responsáveis pelo povo, se nós somos aqueles que estamos à frente do povo de Deus, nós não somos donos do povo, nós apenas somos líderes. E o líder faz o quê? O que está na sua cartilha, na sua missão, no seu manual, no seu alvo, no seu planejamento. E o nosso é seguir Então nós pegamos o povo e mostramos: Deus está lá, nós precisamos caminhar para lá. Então vamos marchar. Então, esse é um princípio básico. O líder precisa saber onde está o seu alvo. Nosso alvo é Cristo, não existe outro. A partir do momento que você tem dificuldade de falar de Cristo, cuidado, você pode estar negando a Deus, estar negando a Jesus, porque você está suprimindo por outras questões, e aí você vai ter uma variação delas na tua mente. Talvez por causa da tua amizade com aquela pessoa, talvez porque alguém que está à tua volta influencia você não está influenciando ela. E a grande virtude da liderança é influenciar a todos que estiverem à sua volta, mostrando qual é o seu rumo, qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo. O nosso alvo é Cristo. Então a nossa vida é mostrar Cristo às pessoas. E eu fiz uma anotação aqui, assim, nossa visão, nosso alvo é o céu, né? A eternidade, passar o resto da nossa vida eterna com Cristo. Nosso objetivo é levar todos a Deus, a Jesus. E a nossa missão é falar de manhã, de tarde, de noite, e quando não der para falar, então que o nosso testemunho de boca fechada
fale mais alto. Porque aí você sempre vai estar pregando. Tem gente que diz assim: pastor, mas eu não sei pregar. Mas às vezes é porque você não percebeu que você está pregando através do teu testemunho. Então não descuide do teu testemunho, porque talvez é a melhor forma que você está pregando Jesus e sendo líder, referência. Porque ser referência não é sempre estar à frente, mas é sempre ser o foco. É quando todo mundo diz que não, mas quando tem as dificuldades, os problemas, eles procuram sempre o norte. Onde está o norte? Não é? Enquanto você sabe para onde você está indo, você nunca olha a bússola, você nunca olha o mapa, você nunca busca para onde você... Se você souber para onde você está indo, você não se preocupa de saber se lá está certo, se é o norte. Agora, quando você se perde ou tem dúvida de onde você está indo, você passa a buscar, então, qual é o norte. E aí você vai buscar aonde? Vai buscar em nós, os cristãos. Por isso nós precisamos sempre estar cuidando da nossa posição, cuidando do nosso procedimento, né? Falando sempre que nós estamos aqui para falar de Jesus, agindo segundo a vontade de Jesus, para que quando as pessoas sentirem a necessidade de Jesus, e uma hora vão sentir, porque no mundo ninguém está completo se não for com Cristo, então eles vão, mas naturalmente, virar e buscar, e a bússola deles vai parar em você. Por isso nós temos que ser líderes, mesmo que muitas vezes de boca fechada com o nosso testemunho, porque isso vai nos fazer ter a oportunidade de falar de Jesus. Não é só subir no banco, gritar, errar, não. Às vezes isso até traz para você a falta de liderança, quando você precisa se impor demais ao grupo. Mas é uma questão de tempo, né? É um caminhar. Com o tempo, as pessoas vão começando a notar que quando elas estão com você, é mais fácil, produz mais, é mais produtivo, é mais gostoso, é mais alegre, caminha melhor, que a tua visão é mais avançada que a dos outros, e quando você diz, eles já vão ter certeza de que você já sabe qual é o resultado, e aí elas começam a ver realmente que estão indo para o caminho certo. A maior dificuldade do homem e da mulher, indo ou não cristão, é saber para onde estão indo. Por isso, ora estão viciados em álcool, ora em cigarro, ora em drogas mais fortes diferenciadas, ora no jogo, ora em filme, novela, ou outra coisa qualquer, porque eles não têm norte. Mas quando eles localizam esse norte, então eles passam a ser atraídos, porque a presença do Espírito Santo na nossa vida atrai as pessoas a nós. E aí você precisa estar preparado. E aí é um grande detalhe para nós fecharmos esse momento. Preparação. É o que, quando eu levanto a minha mão e digo: Senhor, eu te aceito, Jesus, vem morar na minha vida. Amém. E daí? E agora? Agora você precisa, não tem outro jeito. Não olhe muito para essa aqui, porque essa aqui tem várias páginas aqui de informações complementares, tá? Mas olhe para a tua, que é mais fina um pouco que a minha, não se assuste. Mas é aqui que você vai se preparar. Quanto mais você ler, quanto mais você buscar aprender, entender e buscar o que tem aqui, saber o que é que está querendo dizer para a nossa aplicação diária, é que você vai poder então ser o norte daquelas pessoas que estão à tua volta. O último detalhe fica aqui para nós. Precisamos todos, toda a grande liderança que eu conheço, que eu já estudei, que eu ouvi falar, a minha formação, vou abrir um pouquinho para vocês isso aqui, né? Eu dificilmente falo sobre isso, mas a minha formação profissional vem da área da liderança e de tudo que eu já li e já vi nesse mundo. Todo grande líder, mesmo Hitler, mesmo Stalin, mesmo o soviético, que fugiu a memória agora, o carequinha, não, antes dele, aquele que fundou o comunismo na União Soviética, Lenin, mesmo Lenin, né, que foi quem levou lá para a União Soviética, de lá trouxe, e aí Engels e Marx vem depois dele, já trazendo o pensamento comunista, sempre ocultando a religião, mas para agregar, eles viram que o que Jesus ensinou, aonde você aplicar dá certo. E não precisa dizer que é crente, se você aplicar o que Jesus disse com relação à vida cristã, ao amar ao outro e ter em comum as coisas, você vê que vai prosperar. Então eles vão mudar na parte da religião. Todos esses, prestem atenção, eles tiveram grandes conselheiros. Ninguém é líder sozinho.
Tudo que eu fiz na minha vida, que deu certo, fez eu avançar anos-luz à frente de onde eu estava, foi porque tive bons conselheiros. Hoje, tudo que eu faço, que vai muito bem, que prospera, é baseado nos meus conselheiros. Então você precisa, e eu quero que você, vou estourar um minutinho aqui, um pouquinho, já deve até estourar, mas eu preciso fechar isso aqui. Você precisa, na tua lista do topo, ter o pai e a mãe, porque é a bênção de Deus. Lá no Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Honra o pai e a mãe. Então busque o pai e a mãe, observe o que ele está te explicando. E se você sentir que ele não tem talvez base para te trazer ensinamento, que talvez é limitado em alguma questão, eu diria para você que em segundo lugar você tenha na tua lista de conselheiros o pastor e obrigatoriamente, desculpa, irmãos, mas faz parte, o pastor e a esposa. Então na tua lista de conselheiros, no segundo escalão tenha, depois do teu pai e da tua mãe, o teu pastor e a esposa dele, a tua pastora. Ligue para ele, pergunte. Se você não tem uma confiança, uma liberdade muito grande, ligue, abra parte do assunto, oculte alguma coisa no primeiro momento até que você se sinta à vontade, né, para abrir as particularidades, as intimidades, mas, né, se você é mulher, a esposa do pastor, se você é homem, o pastor, e se for alguma coisa relacionada à família, os dois, né, mas em tudo que você for fazer, tenha no segundo escalão o pastor e a esposa. Por quê? Porque eles estão aqui única e exclusivamente para cuidar de vocês, do rebanho. Então ele não pode querer o teu mal, porque senão depois ele vai ter que passar em oração e jejum algumas semanas, meses e anos, talvez até para que Jesus possa te restaurar. Então ele sempre vai querer o teu bem. Por isso o pastor e a esposa no segundo escalão, primeiro pai e mãe. E em terceiro, escolha para cada área da tua vida uma pessoa madura, sensata. Quem seria esse? Né? Se você trabalha lá e tem dificuldade financeira, procure o teu patrão lá. Se você vê que é uma pessoa que está conquistando as coisas, é uma pessoa direita, uma pessoa que tudo que ele faz ele é sério, ele é certo. Então troque algumas conversas em pontos determinados, não tudo, não chegue lá contando a tua vida, conte alguns projetos teus e observe o que ele vai te orientar, vai te falar. Na área financeira, na área da construção, procure um bom engenheiro, alguém que você sabe que naquela área é uma boa pessoa e que permite acesso, converse com ele, divida ideias com ele. Se você trabalha, quer montar uma empresa, procure um escritório de contabilidade, né, uma pessoa que é contador, o que para te dar orientações, observe o que ele fala, analise, divida com 2 ou 3 pessoas, para ver se a visão é a mesma, porque toda boa liderança terá bons conselheiros. Então, nunca deixe de ter pelo menos, eu diria, um número sugestivo, tá? De 8 a 12 conselheiros na tua vida. Por quê? Porque o pastor não conhece de tudo. Ele vai te orientar na parte espiritual, né? Muito bem, e mais algumas áreas que ele tenha algum tipo de conhecimento. Mas não vai conseguir te dar uma orientação em tudo. Mas ele poderá ainda indicar pessoas da confiança dele para que sejam também teus conselheiros. Aí você vai buscar nas outras áreas pessoas que sejam referência. Essas pessoas sempre serão teus conselheiros? Talvez não. Você vai conhecendo e convivendo. Quando você começar a ver que não está te somando, te agregando ao teu conhecimento, está talvez te trazendo alguma influência que seja prejudicial, então você terá que substituí-lo por outro. Agora, o pastor e a esposa dele a gente nunca deve substituir. O pai e a mãe também não. Porque esses Deus deu e são aqueles que nos amam. Se nós perdemos, eles perdem. Se nós sofremos, eles sofrem. Então eles sempre vão querer automaticamente o bem nosso, o bem comum. E sempre que você estiver à frente de alguém, você seja referencial. Se você tem medo do que falar, não fale. E aguarde que alguém vai chegar e pedir para você falar. E quando você for falar, peça a Deus misericórdia, porque Ele dará e você falará exatamente o que as pessoas precisam ouvir. José, em determinado momento, sai da prisão para o palácio. E qual é a missão dele? Interpretar o sonho de Faraó. José era bom disso? Não. José era como eu e você. A formação dele, até eu sou duvidoso da formação dele, profissional. Agora, ele diz: Faraó, eu preciso de um tempinho. Primeiro que o Faraó disse que ia cortar a cabeça se ninguém respondesse, né? Ia dar fim naquele povo todo.
Aí eles assim falam: ó, eu preciso de um tempinho, mas não é muito não. Eu vou orar ao meu Deus. Por que isso? Porque transferiu a responsabilidade para Deus. Deus é quem faz o milagre, então Ele deve ficar com a responsabilidade. Não sou eu e você que curamos, fazemos os milagres, não, é Deus. Então a gente notifica a Deus quando solicitado: olha, eu vou precisar consultar ao meu Deus, e aí eu te darei a resposta. Ele foi lá, dobrou o joelho, conversou com Deus, e aí Deus revelou o que ele precisava saber. E ele foi o segundo no maior reino da época, né? Ficando só abaixo do faraó. Por quê? Porque ele era o melhor de todas as ciências? Não, porque ele era servo de Deus e procurava trazer Deus para todas as suas decisões. Que Deus abençoe vocês. No outro dia a gente conversa mais sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia a gente deve conversar. Em Deuteronômio 11 e o versículo 18, se ele foge à memória, a 21 diz assim: quando você levantar de manhã no café, no almoço, na escola, no ônibus, no carro, e ali ele diz assim: escreva na mão, na testa, nos umbrais da porta, na geladeira, no painel do carro, no velocímetro, no vidro, na placa, em todos os lugares, escreva sobre Deus, para que você sempre esteja meditando na lei do Senhor. Amém? Deus abençoe.